Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6 diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amados, nós não sabemos qual é o momento exato de Abraão, de Abrão ainda, não era nem Abraão. Nós sabemos que de repente ele passava por um momento difícil, ele passava por um momento que talvez ele já não acreditava mais nos seus sonhos. Quando ele olhava para ele mesmo, para as suas possibilidades, para a sua força física, para o seu momento, ele queria parar, desistir. Aí o Senhor leva-o para fora da tenda e convida ele a olhar para o céu. Isso nos ensina o seguinte: talvez você chegou aqui desanimado com os seus sonhos. A hora que você escreveu no papel os seus sonhos, você disse: eu sonho, mas isso é impossível. Mas nesta noite o Senhor te convida a você olhar um pouquinho para cima, e se podes contar o que Deus tem feito em seu favor, amados, será que você pode contar o tanto de bênção que Deus tem derramado na sua vida? Será que você pode contar as maravilhas que Deus tem feito por nós? Será que você pode contar as maravilhas que Deus tem feito no mundo? Se você não pode contar, pode ter certeza de que Deus vai operar milagres na sua vida. Deus vai mudar a sua história, e o seu sonho deixará de ser impossível, e você vai ver ele realizado. Aleluia. Deus tem promessas grandes, amados. Deus leva Abraão para fora, e Deus te convida: olha para cima. Deixa de olhar para o seu problema, deixa de olhar para a sua possibilidade, deixa de olhar para você mesmo, deixa de ser egoísta, olha um pouquinho para cima. Deus está dizendo: olha para mim, que eu sou capaz de realizar os seus sonhos. Aleluia. Quais são os seus sonhos? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Você já conhece os sonhos de Deus para a sua vida? Você sabe quais são os sonhos que Deus sonha para você? Você sabe diferenciar seus sonhos dos sonhos de Deus para a sua vida? Você sabe dizer assim: esses são os meus sonhos, mas esses aqui são sonhos de Deus. Você sabe diferenciar isto? Você já contou o seu sonho para alguém? Nesta noite sim, né? De repente você teve a primeira vez que você contou os seus sonhos a alguém. Você já escreveu os seus sonhos num papel, numa agenda, né? Você já escreveu os seus sonhos? De vez em quando você relembra ele? Existem algumas atitudes para viabilizar seus sonhos. Amados, muitas das vezes nós temos alguns sonhos, só que nós mesmos não caminhamos em direção a ele. De repente você tem um sonho de ser um pastor, uma pastora, mas você não ora, você não lê Bíblia, você não lê um livro, você não estuda direcionado, focado nisso. Por isso que você precisa pensar um pouco. Qual atitude que eu posso tomar para realizar este sonho? Qual atitude? Qual atitude que eu posso tomar para ver meus filhos salvos? Para ver toda a minha família servindo ao Senhor? Aí você começa a ter atitudes para ver toda a sua família sendo salva. Como trabalhar em prol dos seus sonhos sem atrapalhar o mover de Deus? Como trabalhar em prol dos seus sonhos
sem atrapalhar o mover de Deus. Nós vimos aqui, amados, em Gênesis 16, do versículo 1 ao 12, nós vemos a história de Abraão e Agar. Abraão tinha um sonho de ter um filho, até porque ele tinha uma promessa, ele sonhava com essa promessa, só que ele atrapalha o sonho de Deus. Por quê? Porque ele vai, se deita com Agar, ele ouve a esposa deles, que na época ainda era Sarai, aí ele ouve os conselhos dela, e vai lá, né, se deita com Agar, e Agar se engravida. Gente, preste atenção, para Deus realizar os sonhos dele na sua vida, ele não precisa da sua ajuda. Para Deus realizar os seus próprios sonhos na sua vida, ele também não precisa da sua ajuda. Ele sozinho é capaz de realizar os sonhos que você tem para você mesmo e os sonhos que Ele tem para a sua vida. Agora você precisa colocar os seus sonhos nas mãos de Deus e confiar no Senhor. O problema é que nós queremos dar um jeitinho, nós queremos ajudar Deus. Cuidado, porque senão você desiste, você para. Cuidado, porque senão a coisa fica difícil. Porque se você for ler a história, amados, a consequência de dar um jeito nos sonhos que Deus tinha para Abraão, está aí até hoje. Porque se você ler lá, você vai ver que quando Deus tem um encontro com Agar, o Senhor diz para ela: olha, você está grávida, né? Você vai gerar um filho, você vai colocar o nome dele de Ismael, e ele será como um jumento brabo. A sua mão será contra todos, e todos será contra ele. Vocês sabem quem é o descendente de Ismael? Está lá no Oriente Médio até hoje. Até hoje as consequências são difíceis. Por isso, não ajude Deus. Não dê jeitinho para o Senhor, não. Olha só as consequências que trouxe a ajuda que Abraão quis dar a Deus. Olha o que gerou. Hoje, até hoje, nós vemos um mundo muçulmano onde todos praticamente é contra eles, e eles são contra todos. Por quê? O Senhor disse que seria assim. Então você não precisa ajudar Deus. Vira para o seu irmão e diz para ele: ó, não ajude Deus nos seus sonhos, nem nos sonhos de Deus. Não ajude ele, hein? Porque senão as consequências são difíceis. Você sabe quantas vezes Deus lembrou Abraão dos seus sonhos? Nós vimos, acho que umas 4, 5 vezes, né, Salomão? Por isso que você precisa sempre trazer à memória os seus sonhos. Porque quando você não lembra dele, ele vai ficando distante, ele cai no esquecimento. Então você precisa sempre trazer à memória, sempre trazer à memória os sonhos. Como se renova os sonhos de Deus em sua vida? O que é que tem te impulsionado você a sonhar? Amados, muitas pessoas são impulsionadas a sonhar pela ganância. Outras são impulsionadas a sonhar pela inveja, porque fulano tem, então ele começa a sonhar em ter algo, porque Beltrano tem algo. Então cuidado, o que é que te motiva a sonhar? O que é que tem te motivado você a sonhar? Você precisa ver o que é que tem te impulsionado a sonhar. De repente é o Espírito Santo de Deus que tem te impulsionado a sonhar. Glória a Deus por isso, vai em frente. Mas de repente são sentimentos
contrário à própria palavra de Deus que tem te impulsionado a sonhar. E você precisa vigiar isso, ter cuidado. O que é que pode nos levar a desistir dos nossos sonhos e até mesmo dos sonhos de Deus para a nossa vida? O que é que pode nos levar a desistir dos nossos sonhos e até mesmo dos sonhos de Deus para a nossa vida? Primeiro, pensamentos. Quando olhamos para nós mesmos, nos vemos incapazes de realizar aquilo que sonhamos e desanimamos. Pensamento que nos faz sentir inferiorizado para tal realização. É por isso que a Bíblia diz: pensai naquilo que é justo, naquilo que é reto, naquilo que é santo, naquilo que vai te trazer algo, que vai ferver, borbulhar lá dentro de você. Senão, amado, se você ficar parado pensando na sua própria força, nas suas limitações, no seu próprio eu, você vai dizer: para mim esse sonho é incapaz de ser realizado. Você vai desanimar, você vai querer voltar atrás. Então cuidado com os seus pensamentos, vigie os seus pensamentos, senão seus pensamentos vão levar você a desistir dos seus sonhos, abrir mão deles. Pensamentos que nos levam a desistir até dos sonhos que Deus tem para nós. Olha o que diz em Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 3. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Qual era o pensamento de Abraão? Abraão, amados, estava pensando que ele não teria mais filho. Ele estava pensando que a promessa de Deus para a vida dele não seria realizada através da vida dele. Ele estava pensando que o herdeiro era Eliezer de Damasco, que herdaria tudo o que ele possuía. Esse era o pensamento que Abraão tinha. Então, amados, cuidado. Nós somos líderes de célula precisam vigiar seus pensamentos, né? Você pensa: ah não, na minha célula não vai crescer, a minha célula não vai multiplicar, a minha célula não vai dar certo. Lembra-se que quem te escolheu foi o Senhor, quem te colocou como líder foi o Senhor, e o Senhor é com você. Ele renova a aliança o tempo todo com você. Você tem que crer nisso, você precisa acreditar nisso, você precisa viver nisso. Se não, amados, se você ficar pensando, você vai ver que Deus parece que começa a se distanciar, os seus sonhos começam a se distanciar, dependendo dos seus pensamentos. Cuidado. O que pode nos levar a desistir dos nossos sonhos, e até mesmo dos sonhos de Deus para a nossa vida? Segundo, pessoas pode nos levar a desistir dos nossos sonhos. Cuidado. Você, como líder de célula, você não pode ficar olhando para as pessoas, porque se você olhar para as pessoas, você vai falar: ai, mas fulano vinha na minha célula, agora não vem mais. Ah, Beltrano desistiu. Ah, fulano desistiu. Ah, não sei o que está acontecendo. Você está olhando para as pessoas. Tira o foco das pessoas e olha para cima. Tira o foco das pessoas em nome de Jesus. Olha para o céu. Olha o que o Senhor faz em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Amados, com certeza Abraão estava olhando para ele.
Com certeza Abraão estava olhando para Sara. Com certeza ele olhava para a impossibilidade dele física. Também olhava para a impossibilidade física de Sara. Só que o Senhor renova a aliança dele com Abraão. Em nome de Jesus, como líderes escolhidos pelo Senhor, tira o olho das pessoas e coloca o olho no Senhor que te escolheu, aleluia. É o Senhor quem te escolheu, acredite nisso, creia nisso, dependa disso. Sabe por que você não tem multiplicado a sua célula? Porque você está focado nas pessoas. Olha para o céu, olha para o Senhor. Olha para o Senhor, que o Senhor vai mudar a sua história. Deus sempre tem um novo tempo na nossa vida. Deus sempre tem uma nova história para nós. Quando você pensa que não vai dar mais, amados, olha para o Senhor, que Ele vai mudar a sua história, aleluia. Pessoas têm deixado de sonhar os sonhos de Deus, porque têm olhado para homens. Amados, homens nos decepciona. Homem nos faz olhar na altura dos nossos olhos. Homem nos faz olhar assim, ó, daqui para lá. Homens nos faz focar nos problemas. Homem nos leva a focar as coisas terrenas. Homens, amados, nos faz aqui, ó, ficar aqui preso aqui, amados. É por isso que o Senhor convidou Abraão a sair da tenda e olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa esperança, é de lá que vem a nossa força, é de lá que vem o nosso refúgio, é de lá, é do Senhor, amados. Em nome de Jesus, olha para o Senhor. Amados, não sei se foi o pastor Ebe que contou uma história. E ele dizia o seguinte, que tinha um irmão lá, não sei se acho que é Santarém mesmo. Ele era líder de célula. E ele pegava, montava a sua célula, né? Deixava tudo preparado, organizado, aquela empolgação. Sabe quantas pessoas iam na célula dele? Alguém chuta um número aí. Quantas? Nenhuma. Nenhuma pessoa ia. Mas ele estava olhando para quem? Para cima. Ele deixava de realizar a célula dele? Não. Uma pessoa, ele ia para cima, ele orava, ele cantava, ele fazia célula, como se tivesse um número grande de pessoas ali. Ele realizava a célula dele normal, com ele mesmo. Só que chegou o tempo que Deus foi vendo. Deus foi vendo. Teve a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta. Amados, mas hoje ele é pastor de setores. Sabe por quê? A célula dele explodiu, cresceu, multiplicou, porque ele permaneceu crendo. Ele não ficou focado nas pessoas. Ele olhou para cima e ele sabia que Deus podia mandar as pessoas na célula dele. Ele creu, creia nisso, acredite, a sua célula vai multiplicar em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e diga para ele: a sua célula vai multiplicar, a sua célula vai crescer, aleluia. Isto é obra do Senhor, amados, é obra do Senhor, é o Senhor quem está conosco. O problema é que nós desanimamos, porque ficamos focados nas pessoas, ficamos olhando para elas, as pessoas lembram, as pessoas nos decepcionam, as pessoas fazem nós focarmos no problema, mas tira o olho do problema e olha para o Senhor que resolve problemas, olha para Ele, que soluciona todos os problemas. Mas enquanto você estiver focado nas pessoas, amados, você pode se decepcionar. O que pode nos levar a desistir dos nossos sonhos, e até mesmo dos sonhos de Deus para a nossa vida. Terceiro, a situação, o momento que nós enfrentamos,
as dificuldades, os embaraços da vida, os problemas que surgem diariamente, nos leva a desistir dos nossos sonhos. Por isso que nós não podemos focar problema, nós não podemos focar situações. Nós temos que crer que o Senhor continua sendo o Senhor, e se Ele operou lá na vida de Abraão, Ele opera na nossa vida hoje, agora, neste momento. Nós precisamos crer nisso, amados. Aí nós tiramos os olhos de Deus e ficamos ali no problema. Nossa, olha o que está acontecendo, olha, não vai dar certo. Aí não vai dar mesmo. Você tirou o olho do Senhor, você tirou o olho daquele que pode pegar você pelas mãos, te erguer e fazer você andar sobre as águas. Este é o nosso Deus, amados. Acredite nisso, creia nisso. Abraão, por um momento, ele começa a ver as situações. Por isso que ele diz ao Senhor, mas Abraão perguntou ao soberano Senhor: que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Ele começou a ver as situações, o problema, amados. Situações nos levam a olhar para o problema e tirar o foco de quem fez a promessa para as nossas vidas. Situações podem nos levar a duvidar de Deus. Situações podem nos acarretar isso. Cuidado, amados, cuidado. Quando começamos a pensar com a lógica humana, quando tiramos os olhos do Criador e começamos a olhar para as pessoas, quando olhamos para as situações à nossa volta, com certeza começamos a distanciar dos nossos sonhos e dos sonhos que Deus tem para nós. Quando começamos a pensar com a lógica humana, vou repetir isso que é muito importante. Quando tiramos os olhos do Criador e começamos a olhar para pessoas, quando olhamos para a situação à nossa volta e tiramos os olhos de Deus, com certeza começamos a nos distanciar dos nossos sonhos. Aonde você quer chegar? O que você quer ser? Agora a minha pergunta é: para quem você tem olhado? Pergunta aí para o seu irmão: para quem você tem olhado? Para quem você tem olhado? Você tem olhado para as pessoas? Você tem olhado para os problemas que estão à sua volta? Você tem focado os seus pensamentos? Para quem você tem olhado? Os sonhos começam a ficar distantes quando pensamos com a lógica humana, quando olhamos para as pessoas e quando olhamos para as situações à nossa volta. Em nome de Jesus, saia da sua tenda e olhe para o Senhor, olhe para cima, porque de lá vem o socorro para a sua vida. O que fazer para manter os nossos sonhos acesos? Vamos lá. Primeiro, crer. Vira para o seu irmão e diga para ele: crer. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Para mim manter o sonho aceso dentro de mim, eu preciso continuar crendo de que quem prometeu é fiel para cumprir. Qual é a promessa que Deus tem feito para você, que você está achando impossível? Qual é o sonho que está tão distante de você, que você diz: eu acho que não vai dar? Creia. Você crê que o Senhor pode? Creia, amados. Abraão creu no Senhor, amados. É por isso, amados, que Abraão viu a promessa de Deus sendo realizada na sua vida. É interessante, amados, que Abraão, depois de velho, de idoso, ele conseguiu gerar Isaac. Isaac nasceu. Mas, amados,
Deus foi tão fiel por Abraão ter crido, que hoje nós estudando, nós vimos que Deus contou até a história para Abraão. Olha, Abraão, você vai andar por toda essa terra, eu vou te dar esta terra, de tal lugar a tal lugar é teu, é herança, vai ser da sua geração, vai ser do seu povo, mas eles vão descer por uma terra, vão ficar 400 anos, vão ser escravizados, mas olha, Abraão, eu vou tirar eles de lá, e vou castigar a nação que fizer isso com eles, e eles vão sair dali ricos, eles vão sair dali prósperos, abençoados, e Deus cumpriu, amados. Olha que coisa maravilhosa. Você crê que o mesmo Deus que operou lá na história, lá na vida de Abraão, pode operar na sua hoje? Diga amém. Ele pode, amados, Ele pode, só que você precisa crer, para que isso seja imputado como justiça sobre a sua vida, para que isso seja acreditado. Quem crê nisso, diga amém. Segundo, como manter o aceso, os sonhos dentro de nós. Segundo, obedecer. Com certeza quem obedece é visitado pelo Senhor, e o Senhor sempre renova a aliança com ele. Amados, quem obedece ao Senhor, não tenho dúvida de que é visitado pelo Senhor sempre, e sempre o Senhor está renovando a aliança. Quem obedece ao Senhor no momento de angústia, o Senhor aparece a ele e diz: olha, meu filho, creia, mas olha, eu vou fazer isso, eu vou mudar a história, creia. Olha o que diz em Gênesis 13:17: percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. O Senhor renovando a aliança com Abraão. Obedeça, que Deus vai mudar a sua história. Segundo, obedecer para manter a chama acesa. E ele diz em Gênesis capítulo 14:20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em sua mão, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Quem obedece o Senhor, quem obedece o Senhor vence a guerra por ele. Quem obedece pode até sair à guerra, mas na certeza de que é mais do que vencedor, porque quem peleja é o Senhor. Você é obediente ao Senhor? Então a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Você não precisa ficar lutando, é o Senhor quem luta por você. O que fazer para manter o sonho aceso? Terceiro, edifique altares diante de Deus. Gênesis 12:7: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amados, para mantermos a chama acesa aqui dentro, precisamos edificar altares de adoração ao Senhor, altares de oração ao Senhor, altares de louvores ao Senhor. Nós temos feito isso no nosso dia a dia? Será que nas nossas casas nós temos um lugar onde temos edificado altares de louvores a Deus? Nós precisamos, amados, no nosso dia a dia edificarmos altares ao Senhor. O que fazer para manter o sonho aceso? Olha o que diz em Gênesis 22:9, parte A: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Vira para o seu irmão e diz para ele: seja edificador de altar. Seja edificador de altares, amados. Precisamos edificar altares. O que fazer para manter os sonhos acesos? Ouvir a voz de Deus. E aqui está um dos maiores problemas, até mesmo para mim, amados. É um desafio.
Porque, amados, olha só o que diz em Gênesis 15, versículo 3 e 4. Vamos ler. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. É interessante, amados, o que nós vemos aqui? Um diálogo. Abraão conversando com o Senhor. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho. Abraão estava trocando uma ideia com o Senhor, tendo um diálogo, um momento de conversa. Ele ouvia Deus e Deus o ouvia. Talvez esse seja o maior desafio nosso: ouvir a Deus, sermos sensíveis à voz de Deus. Será que nós temos parado para ouvir Deus? Isso é um desafio meu, que nós muitas das vezes chegamos diante do Senhor, inclusive eu, nós dobramos o joelho, passamos ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos falando, e esquecemos de repente pararmos para ouvir Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Vira para o seu irmão e diga: nós precisamos ouvir Deus. Precisamos, amados. Abraão ouvia a voz de Deus. É por isso que o sonho permanecia aceso dentro de Abraão. Quando ele estava para desanimar, Deus aparecia a ele e trazia a memória, e ele ouvia Deus. Aí ele já saía todo empolgado de novo, amados. Será que nós temos ouvido Deus? Precisamos ouvir a voz de Deus. O que fazer para manter os sonhos acesos? Quinto, esperar sem dar jeitinho. Quinto, esperar sem dar jeitinho. Olha o que diz em Gênesis 16 e 4. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Esperar sem dar jeitinho. Será que Deus precisa da nossa ajuda? Será que Deus precisa? Não, amados. Ele é Senhor. Ele está acima de todas as coisas. O que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Descansa no Senhor, espera no Senhor, amados, confia nele. Quando damos jeitinho, é porque não estamos esperando no Senhor. Quando damos jeitinho, é porque não estamos confiando em Deus. Aí nós queremos dar um jeitinho, né? Ah não, acho que não, eu vou morrer, mas não vou ver isso concretizado, então eu vou por esse caminho aqui, para ver se dá certo. Aí chega lá, dá tudo errado. Aí volta de cabeça baixa, todo arrebentado. Por quê? Porque quis dar um jeitinho. Não ajude Deus. Amados, quando cremos, obedecemos, levantamos altares, ouvimos a voz de Deus, esperamos sem dar jeitinho, Deus muda a nossa história. Vira para o seu irmão e diga para ele: Deus muda a nossa história quando obedecemos ao Senhor. Deus mudou, amados. Olha o que aconteceu com Abrão e Sarai. Deus vai ao encontro de Abrão e Sarai e muda a história deles. Abrão significava grande pai. Abraão significa pai de multidões. Olha Deus mudando a história deles. Sarai significava minha princesa. Sara significa princesa de todos. Olha Deus mudando a história.
Amados, Deus vai ao teu encontro. Se você obedecer, se você crer, se você ouvir a voz de Deus, se você esperar sem dar jeitinho, Deus vai mudar a sua história. Deus vai ter um novo tempo para você, e vai ser aqui na terra, amados. Mas você precisa tomar posse disso. Você não pode deixar de crer. Você não precisa querer ajudar Deus. Amados, não precisa. Deus vai mudar a sua história. Vira para o seu irmão e diga para ele: ó, Deus tem um novo tempo para você. Glória a Deus. Por Abraão ter obedecido, Deus dá um foco à promessa que Ele fez a Abraão. Até então o Senhor dizia: olha, da sua entranha sairá um que vai ser o seu herdeiro. E saiu Ismael. Mas depois Deus dá um foco. Olha o que diz em Gênesis 17:19. E disse Deus: na verdade, Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Aleluia. Amados, vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena crer no Senhor, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena depender do Senhor, amados, porque a aliança que o Senhor pode fazer comigo, se eu crer, se eu obedecer, se eu permanecer fiel a Ele, alcança a minha geração. Não vai ser só para mim, mas vai ser para todos aqueles que estiverem à minha volta. Obedeça ao Senhor, creia no Senhor, que não vai ser só a sua história que vai ser mudada, mas vai ser a história da sua família, vai ser a história do seu bairro, vai ser a história da sua cidade. Mas creia no Senhor e dependa dEle. Aleluia. Nós precisamos disso, amados. Deus quer mudar a nossa história, Deus quer dar um novo rumo para nós, mas nós precisamos esperar no Senhor, crer no Senhor, confiar no Senhor, amados. E para encerrar, amados, Deus não concorda com o erro, mas mesmo no erro, a misericórdia do Senhor nos alcança. De repente, amados, você já deu alguns jeitinhos. De repente, por alguns momentos na sua vida, você duvidou do Senhor. De repente, alguns momentos da sua vida, você não creu. Você não ouviu a voz de Deus. Você não esperou no Senhor a promessa que Ele tinha feito. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: ainda tem jeito para você, ainda há esperança para você, aleluia, ainda tem jeito, ainda tem esperança. Olha o que diz em Gênesis 16, versículo 9 e 10. Então lhe disse o anjo do Senhor dizendo a Agar, que tinha dado jeitinho, com Abraão: torna-te a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Vale um glória a Deus? Glória a Deus. Talvez você esteja nessa situação, você deu algum jeitinho aí, você quis ajudar Deus, Deus fez promessa para você, mas você não conseguiu esperar no Senhor, você não conseguiu, você achou que está muito distante, deixa eu dar uma ajudinha aqui. Aí o negócio ficou difícil, como ficou difícil para Agar. Foi expulsa da casa, teve que sair meio que fugida. Mas o Senhor disse: volta, 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 que a sua descendência
eu vou prosperar, vou multiplicar, vou abençoar, que não será contada o tamanho que será. Amados, lembra-te, onde você tem um jeitinho, volte atrás, que o Senhor vai mudar a sua história. Lembra, onde você caiu, onde você errou, que o Senhor, volte atrás, que o Senhor tem um novo tempo para você. Amém? Vamos nos colocar em pé, pastora Débora, por favor.